Estamos gravando, está funcionando muito bem. Aleluias. Vamos lá, gente, abram as nossas não, né? Todas as Bíblias, né? Abram as Bíblias, por favor. Jeremias capítulo 40. Profeta chorão. Profeta chorão. Vamos chorar um pouco. Ou não, né? Jeremias 40, de 1 até o 6. Jeremias 40, do 1 até o 6. Aleluias. Jeremias 40, de 1 a 6, diz o seguinte: O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois que o comandante da guarda imperial, Nebuzaradã, o liberou em Ramá. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado no meio de todos os cativos de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. Quando o comandante da guarda encontrou Jeremias, disse-lhe: Foi o Senhor, o seu Deus, que determinou essa desgraça para este lugar. Agora o Senhor a cumpriu e fez o que havia prometido. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não lhe obedeceram. Mas hoje eu o liberto das correntes que prendem as suas mãos. Se você quiser, venha comigo para a Babilônia e eu cuidarei de você. Se, porém, não quiser, pode ficar. Veja, toda essa terra diante de você, vá para onde for melhor e correto aos seus olhos. Contudo, antes de Jeremias se virar para partir, Nebuzaradã acrescentou: Volte a Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador sobre as cidades de Judá, e viva com ele no meio do povo, ou, se desejar, vá para qualquer outro lugar. Então o comandante lhe deu provisões e um presente e o deixou partir. Jeremias foi a Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, e permaneceu com ele no meio do povo que foi deixado na terra de Judá. Amém? Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, mais uma vez eu oro para que essa palavra, Deus, ela possa ser gravada no nosso coração. Que o que o Senhor quer compartilhar conosco, Deus, nossas mentes e corações estejam completamente abertos e que o Senhor tenha toda a liberdade e todo o espaço necessário para invadir a nossa vida e transformar, Deus, com o que o Senhor tem para derramar sobre nós. Nós cultuamos o Teu nome e adoramos o Senhor em Teu nome, Jesus. Amém. Amém, gente. Gente, nas nossas vidas, nós sempre somos levados a escolher muitas coisas, né? Desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, né? Ontem eu lembro que a gente estava conversando e falando de corte de cabelo. E aí eu falando quanto que paga, que é caro, que não é caro, né? E aí a gente tem que decidir se a gente vai querer realmente pagar um valor a mais, se a gente não vai querer, se a gente vai querer ir no açougueiro, se a gente vai querer ir em alguém que, né, faz... como é que é o nome daquele negócio que vê toda a característica do rosto? Paisagismo, né? Paisagismo é de casa. Visagismo é de... Na verdade eu falei paisagismo na sua cara, mas é visagismo. Então é isso, né? Num único dia, gente, eu não sei quantos de nós já conseguimos parar para pensar quantas decisões a gente precisa tomar. Já começa por quando você levanta da sua cama. Você já tem que decidir se primeiro você vai pôr o pé direito ou o pé esquerdo, se você vai primeiro no banheiro fazer xixi ou vai escovar os dentes, se você vai tomar água primeiro e depois você vai no banheiro. Você já começa tendo que decidir muitas coisas, né? Quem é mãe, quem é pai, também tem que decidir se vai acordar a criança já ou não, se vai esperar mais um pouquinho, enfim, as decisões elas são muitas, né? E elas precisam ser tomadas, né? E cada uma dessas decisões, ela vai gerar um resultado. E é aqui que a gente começa a pensar, e por isso é tão difícil às vezes tomar decisões, porque ela vai gerar um resultado, uma consequência, né? E quando a gente para pensar na questão de a gente tomar decisão e gerar resultado e consequência, isso também vale para tudo isso que eu falei. Porque, por exemplo, se você decidir antes de você ir no banheiro fazer xixi, você escovar os dentes, se você estiver muito apertado, pode escapar o xixi. E aí você tem uma consequência que você vai ter que dar conta disso, né?
No nosso dia a dia, a gente tem a questão, vou levar roupa, que roupa que eu vou usar? Levo guarda-chuva ou não levo se eu vou sair? Aqui em Itajaí não é tão desesperador, né? A gente ainda não tem tanta variedade de temperatura e de estações do ano, né? Mais ou menos, né? Mas eu digo que tem cidades que são piores nesse sentido. Mas ainda assim, a gente às vezes acorda com sol, depois tem chuva, daí faz sol de novo, depois tem chuva de novo, daí tem sol de novo, daí garoa, daí faz sol mais um pouquinho, daí cai aquela torrente de água e acaba com tudo, né? Então a gente tem em todos os quesitos, né, em todas as situações, a gente vai ter alguma coisa para decidir. Mas quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, nada vai acontecer que Ele não tenha planejado. A decisão é nossa e sempre vai ser, mas nada vai sair do controle das mãos dele. E aí é que existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é um presente na nossa vida. Ele é um presente. Deus não nos fez robôs, não nos fez marionetes, não nos fez pré-determinados a nada. Ele nos escolheu para sermos filhos, isso é fato. Agora, isso não quer dizer que nós somos filhos, mesmo que a gente não queira. Então, o livre-arbítrio, ele está exatamente nesse lugar de nos fazer viver coisas maravilhosas. E o que a gente quer hoje entender é que escolher o que o Pai deseja sempre é a melhor opção. Sempre é o melhor para nós. Tudo começa em que tudo o que o Senhor promete, Ele cumpre. Esse é o primeiro pontinho que eu quero trazer para nós. Nesse caso do que a gente estava lendo aqui em Jeremias, o Senhor, Ele havia cumprido uma promessa feita há mais de 120 anos atrás. Olha que doideira isso aqui, tá? Mais de 120 anos atrás, Deus havia feito uma promessa e que se cumpriu ali. E essa promessa não foi nem dada por Jeremias. A promessa foi feita, gente, por Isaías. Quando o rei Ezequias recebeu aquela oportunidade de viver mais 15 anos, aquela história que a gente já conhece, a gente já pregou sobre isso aqui, e Ezequias, ao invés de arrumar a casa para tocar o barco, né, veio a galera da Babilônia, ele apresentou o reino todo para essa galera, e Isaías chega e fala, o que você está fazendo? E aí Ezequias fala, eu apresentei o reino todo para essa galera. E ali Isaías já declara uma profecia sobre o povo de Judá. Olha, vocês vão ser, né, o povo de Judá vai ser exilado pelo povo babilônico. Não vai acontecer no teu tempo, mas vai acontecer, e é por causa do que você fez. É por causa do que você apresentou aqui, né? Então essa promessa é que Jerusalém seria sitiada e o povo seria exilado na Babilônia, né? Sitiada é o termo realmente de estado de sítio, né? Que é quando existe um perigo, né, iminente, e quando tem destruição, enfim, né? Quando tem um terremoto muito grande, a gente fala que aquela cidade, aquele lugar está em estado de sítio, né? Que é estádio de atenção e de perigo. Então, Jerusalém se encontrava nesse lugar aqui, 120 anos depois que Isaías tinha declarado isso. Jeremias só está confirmando aquilo que o Senhor já tinha falado. Aqui, gente, tem algo que a gente precisa gravar no nosso coração. Nenhuma promessa de Deus deixa de se cumprir, independente do que nós fazemos, pensamos ou escolhemos. Porém, todas elas se cumprem conforme a nossa escolha. Não deixa de acontecer, independente do que eu escolho, do que eu faço, do que eu penso, do que eu acredito, mas todas elas se cumprem conforme o que eu vou escolher. E aí, gente, tem um negócio que é muito sério. Porque a gente às vezes acha que por não estar no centro da vontade de Deus, a gente não corre o risco de que isso seja ruim ou seja bom, dependendo do caso do que a gente vive, né? Mas o que a gente precisa entender é que toda promessa se cumpre. E toda promessa se cumpre conforme o que a gente escolhe. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Vamos dar um exemplo aqui, tá? A promessa de que nós podemos ser filhos de Deus é para todos?
A promessa de ser filho de Deus, de poder ser filho de Deus, é para todo mundo? É para todo mundo. Fato. Todo mundo é filho de Deus? Não. Ser filho de Deus é uma promessa que Deus nos deu, mas que depende de uma escolha nossa. Se eu escolho ser filho de Deus, eu me torno filho de Deus. E ser filho de Deus, essa escolha depende de várias escolhas que eu vou fazendo. Aceitar Jesus, viver com Ele, assim por diante. Agora, se eu não aceito, eu não sou filho. Mas a promessa continua existindo. Deu para entender? Todas elas se cumprem, independente do que eu escolho. Mas todas elas vão acontecer conforme o que eu escolhi. O que eu desejei, o que eu pensei em fazer. E em muitos lugares na história, já desde lá do começo, gente, é muito louco, porque Deus dá ao homem as opções de caminho para seguir. Toda a história, desde Adão e Eva. A primeira coisa que é dada para Adão e Eva, ou para o homem, né, de um modo geral, escolher é: você tem esta árvore que você não pode comer, porque se você comer, você morre. Certo? Existe uma promessa dada por Deus aqui? Existe, gente, a promessa de que, se você comer, você morre. Essa é a promessa. Ela estava à disposição do homem naquele momento. Se ele não comesse, ele morreria? Não. Mas se ele comesse, ele morreria, certo? A escolha dele foi comer. Deus havia feito uma promessa e ele cumpriu. O homem, a partir dali, ganhou morte. A gente sempre fala com relação à educação de filhos sobre essa questão de promessa, né? Tudo aquilo que a gente promete para os nossos filhos, a gente precisa cumprir. Tudo. Desde o que é bom até o que é ruim. Se eu prometi que eu vou comprar um sorvete para ele quando eu for sair, eu preciso cumprir o que eu estou prometendo para ele. Mas se eu prometer que eu vou corrigir ele quando chegar em casa porque ele fez alguma coisa, eu também preciso cumprir. Nada do que eu prometo para o meu filho pode deixar de se cumprir. E é exatamente da mesma forma que o pai age com a gente. Nada daquilo que ele nos prometeu vai deixar de acontecer, porque ele cumpre todas essas coisas. E aqui tem a ver, a gente inclusive reforça a nossa confiança nele, porque se ele cumpre tudo o que ele promete, a gente pode confiar que ele vai fazer todas as coisas que ele prometeu. E isso é muito bom, isso não é ruim. Mesmo quando envolve uma correção na nossa vida. Isso é bem importante de ficar gravado para nós também, tá, gente? Porque a gente sempre anexa, né? A gente liga promessa com coisa boa, né? Não, promessa é promessa, independente de ser bom ou ruim. Se eu prometi alguma coisa, eu tenho que cumprir. É isso que eu tenho que fazer e acabou, né? E aí eu quero já começar perguntando pra gente quais têm sido as nossas escolhas e como cada uma delas tem influenciado a nossa vida. Para pensar qual escolha você tem feito no teu dia a dia e como isso tem influenciado na sua vida. Deus oferece vida ou morte, Deus oferece paz ou guerra, Deus oferece vencer ou perder e assim por diante. E todas elas têm o seu lado bom e o seu lado ruim em tudo que a gente for fazer. E a gente precisa realmente entender que tudo o que ele promete, ele cumpre. E aí tem um segundo ponto que eu quero trazer para nós, é que a liberdade, ela pode vir dos lugares mais improváveis. Presta atenção na história que a gente leu aqui, tá? Jeremias tinha sido preso pelo rei Zedequias. Rei Zedequias era rei de Judá na época em que Judá, o Israel, Jerusalém, foi levado como exilado para a Babilônia, tá? Esse era o rei Zedequias. Uma prisão não é algo bom aos nossos olhos, concordam ou não? As pessoas que estão presas hoje, elas estão num lugar legal? Não, fato. Mas no caso de Jeremias, aconteceu porque ele fez o que Deus havia ordenado. Zedequias prendeu Jeremias porque Jeremias não deixou de falar o que o Senhor mandou ele falar. Inclusive tem um momento que Zedequias vira, não Zedequias, mas o pessoal que está perto de Zedequias vira para Jeremias e fala: viu, não fala o que o Senhor está falando, fala essas coisas aqui. Seja mais de boa, dá uma facilitada aí para Zedequias, porque senão, cara, você vai acabar preso, você vai acabar morto. Então é muito louco a gente entender que a prisão, que é um negócio ruim, e com toda certeza Jeremias não estava feliz de estar preso, isso é fato, né? Ou pelo menos o normal seria não estar.
Ele sabia que não era ruim. Por quê? Porque ele estava cumprindo aquilo que Deus havia ordenado ele fazer. Ou seja, ele escolheu o que ele considerou ser melhor. Presta atenção. Ele considerou ser melhor ser preso por fazer a vontade de Deus do que estar em liberdade deixando de cumprir o que Deus tinha pedido para ele fazer. Aos nossos olhos, estar preso não é legal. Mas nesse caso, é o certo a se fazer. E aí eu já paro para a gente pensar aqui, como que a gente tem escolhido as nossas coisas. Sabe aquele momento que você tem a possibilidade, aqui eu estou falando com bastante gente que tem seus próprios negócios, né? E então isso é bem legal a gente trazer, né, nesse contexto. Sabe aquela notinha que você pode dar uma burlada no valor? Para você poder dar uma segurada no imposto? Afinal de contas, todo mundo rouba lá em Brasília, né? Por que eu vou dar mais dinheiro, né? Então, vou dar uma segurada, vou dar uma burladinha aqui, vou dar uma segurada aqui, vou dar uma esquematizada. Ou vender por fora da imobiliária também. Vender por fora da imobiliária, porque daí a minha comissão é maior, né? Não estou sendo injusto, a imobiliária já tem tanto dinheiro, né? Por que eu faria isso, né? Então, é exatamente esse o ponto. Escolher ser o que Deus falou para ser, às vezes pode nos levar para um lugar ruim. A gente pode, por exemplo, porque a gente não está sonegando imposto, ou porque a gente não está fazendo a comissão por fora, né? A gente pode estar passando uma necessidade naquele momento. E aí, isso é bom ou é ruim? Aos nossos olhos é ruim. Mas se a gente está confiando em Deus, a gente sabe que Ele está no controle de todas as coisas. E se a gente está passando algum tipo de necessidade aos nossos olhos, tem um motivo. E é muito importante a gente ter isso claro para nós. Porque a liberdade pode vir dos lugares mais improváveis. Eu posso garantir para vocês que Jeremias estava muito mais livre, preso às correntes, como Zedequias mandou ele ser preso, do que Zedequias, como rei de Judá, achando que estava livre, estando preso nas suas escolhas, porque as escolhas dele levaram o povo de Israel a ser levado como exilado na Babilônia. Então a gente tem tudo isso passando pela nossa mente. E aqui resumindo o que eu falei aqui, dessa parte de fazer ou não fazer, o que você acha melhor? Cair nas mãos dos homens ou cair nas mãos de Deus? A Bíblia promete misericórdia, ok? Quem é que dá misericórdia para nós? Quem tem poder para dar misericórdia para nós? Eu tenho poder para ser misericordioso com alguém? Tenho. Eu posso ser, tá? Agora, Deus promete ser misericordioso. Eu não prometo 100%, porque às vezes a minha misericórdia vai depender muito da atitude e da ação do outro. Agora, Deus promete a misericórdia dele para todos aqueles que querem acessá-la, óbvio, né? Então, isso é fato. Então, o que eu quero dizer para vocês é, se a Bíblia promete misericórdia, tenha certeza de estar sempre nas mãos de Deus. Não cair na mão dos homens. Porque Deus é um Deus misericordioso. Davi tem um momento da vida dele que é colocado para ele algumas opções. São 3 possibilidades. 2 delas, ele vai cair na mão de homens. E uma única é na mão de Deus. Essa única, ela é a mais curta, mas também é a pior de todas. E Davi vira e fala assim, cara, ainda é melhor que eu esteja na mão dele do que na mão do homem. Porque ele tem misericórdia sobre mim. Ele vai cumprir o que ele está prometendo, mas ele vai ser misericordioso ao ponto de fazer somente isso. O homem não tem misericórdia, então eu vou estar à mercê do que o homem quiser fazer. Então Davi escolhe, e aqui fica para nós isso muito claro, nós precisamos escolher sempre estar na mão de Deus, cair na mão de Deus. Se a gente precisar sofrer alguma coisa, que seja na mão dele. Esse é o ponto. Porque o homem não tem palavra. Porque o homem nunca vai ter palavra. Sim, né? Exatamente, fato. Eu posso, inclusive, a gente pode dar um exemplo, né? O homem pode prometer que não vai matar você. Aí você dá as costas e ele te mata, né? Porque você fez alguma coisa muito perigosa, ou seja lá o que for, né? Dando um exemplo bem direto, né? Então, sempre escolher Deus é o melhor, mesmo que isso pareça momentaneamente ruim, porque vai ser momentâneo com Deus. Nunca vai ser eterno se você escolheu estar com Ele. Vai ser sempre momentâneo o que é ruim. Isso vai ser bênção eternamente, ok?
E por que é momentâneo? Porque a libertação, ela pode vir da pessoa mais improvável. Presta atenção nisso aqui. Zedequias escolheu não ouvir a Deus e acabou preso pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, ok? Mas olha o que ele sofreu, gente, como consequência de não ter feito a vontade de Deus. Quando Zedequias foi preso por Nabucodonosor, ele e sua família, ele primeiro foi preso com a sua família, depois todos os seus filhos foram mortos por Nabucodonosor na frente dele, ele viu cada filho dele ser morto na frente dele, e depois de ver todos os filhos serem mortos, Nabucodonosor cegou Zedequias, cegou os olhos dele. A última imagem que Zedequias teve na vida dele foi os filhos sendo mortos. Ele não viu mais nada. A partir dali ele ficou cego. Ele não foi morto, mas ele sofreu com essa imagem na cabeça dele para o resto da vida dele. Jeremias escolheu fazer a vontade de Deus. Ele foi preso por Zedequias e lá ele ficou até que Nebuzaradã, eu sempre brinco com esses nomes estranhos da Bíblia, né, que é um nome bom para dar para filho. Quem não tem filho ainda ou quem vai ter, o próximo pode ser na... Sua Bíblia, como você chama quando for brigar? Nebu. Não dá impacto. Nebuzaradã. Nebuzaradã, vem aqui, bora. Dá, né? A mãe lembra que o nome já é castigo. Deixa. É isso. Mas olha que doideira. Nebuzaradã, ele era capitão da guarda do rei da Babilônia. Ou seja, quem libertou Jeremias não foi nenhum judeu, nem um morador de Jerusalém, não foi ninguém de Judá. Quem libertou Jeremias foi o capitão da guarda do rei da Babilônia. Deus escolhe improváveis para libertar as nossas vidas, ou coisas improváveis, não só pessoas, mas momentos improváveis para a gente realmente conseguir. Essa promessa de ser liberto, Jeremias ser liberto, foi dada pelo Senhor. Porque, gente, havia um povo dentro de Judá que permaneceu dentro da vontade de Deus. Então a pergunta que eu quero fazer para nós é: qual é o nosso receio em não corresponder às expectativas humanas para cumprir a vontade de Deus? Cara, a gente sofre com esse negócio de rejeição, né? Ontem a gente estava assistindo um programa. Como que é o nome daquela psiquiatra, amor? Ana. Não, tá amarrado. Ana Carolina, eu não lembro o nome dela, aquela que é bem conhecida. Ana Carolina. Não é a Márcia Sensitiva. Palhaço. Como que é? Ana Carolina, alguma coisa. É uma bem famosona. É aquela que é bem conhecida. É uma bem famosona. Ela faz podcast direto sobre essa parte de crimes e tudo mais, porque ela é uma psiquiatra e ela tem todo um contexto ali. E a gente assistiu um programa que ela estava ali... também. Ela tem bastante formação, na verdade. Ela é uma psiquiatra e ela não faz de crime. Eu já vi ela falando de crime. Mas não faz só disso. Ah, não é só disso. Mas ela faz. Voltando lá para ela, né? Ela falou num programa, ela falou um negócio muito louco. Ela falou assim, quando a gente... Foi ela que falou esse negócio do sofrer por antecipação? Não. Não, né? Eu tô confundindo as coisas. Mandei pra Samanta, inclusive, esse vídeo. Não é ela, tá, gente? É outra pessoa. Outra formiga, outra mulher. Uma boa melancólica, eu sei do que a gente sofre. Mas tem uma mulher que é uma psiquiatra também, que ela fala um negócio muito louco. Ela fala assim, a neurociência já comprovou, olha que doideira isso, tá? Que quando a gente sofre por antecipação, o sofrimento real dói mais. A gente já ativa. Quando eu estou prevendo algo ruim, uma dor, uma preocupação, um sofrimento, uma rejeição, quando eu estou prevendo isso, quando eu estou sentindo que isso vai acontecer, eu potencializo o que vai acontecer de verdade. Então, se eu estou mal e vem realmente uma rejeição, um sofrimento, ele dói mais ainda, ele é maior do que se eu não tiver predisposto. Porque eu já estou acessando neuralmente todo esse contexto dentro da minha vida. Olha que doideira. Agora, se eu predisponho a sofrer e o sofrimento não vem,
doeu do mesmo jeito. Por quê? Porque eu sofri por antecipação. Então, Sentir dor à toa, né? sentir dor à toa, exatamente. E ela fala que a única forma de não... É o lugar que não sente isso é em meditação, oração. A neurociência já descobriu isso, inclusive, que no lugar de meditação, de oração, você deixa claro que nada mais está acontecendo ao seu redor a não ser a oração, a meditação e assim por diante, né? Óbvio que a gente está falando de uma meditação cristã, né? E é exatamente esse o lugar, né? Ela até usa um exemplo, ela fala assim, ó, quando você for orar, você deixa claro na oração, nada mais está acontecendo ao meu redor, porque agora eu estou ao redor, estou com o meu Senhor. É muito louco isso, né? E aí, por que eu estou contando essa história? Porque é exatamente essa questão. Qual é o nosso receio em a gente não corresponder às expectativas humanas, pensando em corresponder à vontade de Deus? Gente, a gente deixa de fazer vontade de Deus por causa da expectativa humana. Eu já dei esse testemunho aqui, de que no começo de todo o processo da gente em Itajaí, eu fui muito na baila do que as pessoas achavam ser interessante da gente concretizar. E não deu certo. Quando eu me coloquei na vontade de Deus, as coisas começaram a andar. E a gente hoje está vivendo o que a gente está vivendo. E a gente vai sofrendo por antecipação, porque a gente já fica também preocupado se aquilo que eu estou fazendo, a pessoa vai aceitar, se vai ser legal e as pessoas vão se sentir bem no nosso meio por causa disso. E a gente não pode, gente, lógico que a gente tem que ser receptivo, obviamente, mas o evangelho ele não é 100% confortável, né? Aliás, se ele for 100% confortável, ele não é evangelho. Ele é tudo menos evangelho. E a gente precisa, sim, às vezes, deixar de ser legal com as pessoas, aos nossos olhos, para cumprir a vontade de Deus. E isso faz parte daquilo que Jeremias estava passando ali também. Mas aí, gente, novas escolhas surgem quando nós somos libertados das escolhas erradas que nós fizemos. Porque a gente não para de ter que escolher, né? E eu, como bom sanguíneo, sou aquele que vou, por exemplo, comprar a decoração de Natal para a árvore de Natal, e eu fico na dúvida se eu vou comprar bolinhas pequenas, médias, grandes. Se eu vou comprar poucas ou muitas. Se eu vou colocar com ou sem decoração. Se eu vou colocar uma fita ou não vou colocar. Se eu vou pegar mais um. E, gente, era eu e o Gael hoje lá, comprando as decorações de Natal para nossa árvore, tentando decidir. Porque o Gael também tem a sua parte sanguínea colérica ali. Então ele também ficou, eu perguntava para ele o que ele achava, ele não achava nada, ele ficava na dúvida, ele dava muitas outras opções, né? Ai, não posso agitar, né? Pode, né? Então, gente, novas escolhas surgem quando a gente é liberto das escolhas erradas que a gente fez, ou até das certas, tá? A gente vai tendo que escolher lá pra frente. Então, Jeremias foi libertado, e aí surgem novas escolhas a serem feitas. Nabuzaradã vira para ele e fala o seguinte: você pode ir para a Babilônia e ser cuidado por mim, ok? Ou você pode ir para onde você quiser. E ele, inclusive, dá uma ênfase. Dá uma olhada ao teu redor. Olha o tamanho dessa terra. Olha e escolhe o melhor lugar para você, o que você acha que é o melhor lugar. Então, ele dá essas duas possibilidades. Você vem comigo para a Babilônia e lá você vai ser cuidado por mim. Ou seja, Jeremias estava garantido na tranquilidade. Ou você escolhe o lugar que você quiser e vai para onde você quiser. Ok? E aqui eu quero começar pela segunda opção. Pela opção de escolher o lugar que você quiser. Tá? Jeremias, ele recebe aval para ir para onde ele desejasse. E para onde fosse melhor e correto aos seus olhos. E aqui é que está o ponto. Aos seus olhos. Nebuzaradã deixa claro para ele o que te parecer melhor. O que os seus olhos olharem e considerarem ser o melhor. E aqui vem o primeiro pontinho dentro dessa questão, gente, das novas escolhas que a gente vai fazendo. Nenhuma decisão, por melhor que ela pareça, deve ser tomada com base no que parece bom aos nossos olhos. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. E os nossos olhos vão sempre atrás daquilo que é mais bonito, não do que necessariamente é o melhor ou o mais adequado. Se não fosse assim, a gente não cairia nas nossas tentações. Porque os nossos olhos são enganosos, porque eles estão conectados com a nossa alma,
E a nossa alma ela é enganosa, porque ela tem uma necessidade de solucionar problemas. E sempre vai dar errado quando a gente vai com base só nela. Né? Se ela está ligada ao Espírito Santo, não, mas só nela a gente vai ter problema. Por isso a necessidade de contemplar o Senhor em todo o tempo. Fato. Né? Então, o ponto é, nenhuma decisão, por melhor que ela seja, ou pareça ser, deve ser tomada com base naquilo que parece ser melhor aos nossos olhos, gente. Fato. E Jeremias escolhe não ir para o lugar qualquer que ele pudesse ir. Mas, gente, pensa comigo, era a maior liberdade que ele poderia ter. Porque mesmo Nebuzaradã prometendo para ele que se ele fosse para a Babilônia ele estaria guardado e protegido, ainda assim ele estaria no exílio da Babilônia. Ele estaria numa condição de estar preso naquele lugar. Vocês entendem isso? A possibilidade aqui que Nebuzaradã dá é, vai para onde você quiser e faz o que você quiser. É isso que Nebuzaradã está falando para ele. Mas ele entende que essa não é a melhor opção. E também não é para nós a melhor opção. Já na primeira opção, essa é a segunda que Nebuzaradã dá. Na primeira opção, Jeremias seria muito bem tratado, estaria muito próximo do rei Nabucodonosor e muito seguro em tudo o que estava acontecendo. Ou seja, essa opção era uma opção segura, certo? Na opção segura aos olhos humanos, e de novo é uma decisão baseada nos olhos humanos, nós vivemos bem, nós não temos muito com o que se preocupar, mas aí vem o ponto que a gente precisa refletir. Será que nós estamos cumprindo a vontade de Deus quando nós nos colocamos numa opção que é segura? Jeremias estar com o povo exilado na Babilônia era uma opção adequada? Era uma opção segura. Mas era a opção que ele deveria tomar? E eu vou responder com o que sobrou de possibilidades. E é literalmente essa palavra que eu quero usar, a sobra, tá? De repente, uma terceira opção surge para Jeremias na conversa com Nebuzaradã. Nebuzaradã fala para ele, você pode vir comigo para a Babilônia e você lá vai ser muito bem tratado, tá tudo de boa. Você pode olhar para onde você quiser, escolher o melhor lugar aos seus olhos e vai para lá. Mas existe uma terceira opção que surge aqui. A Bíblia fala que Jeremias estava saindo e Nebuzaradã chama ele e fala o seguinte: volte a Gedalias. E aqui eu quero que a gente comece a refletir algo muito importante sobre essa questão das escolhas, tá? Volte a Gedalias. Gedalias era quem, gente? Gedalias, ele era um judeu, ele não era babilônio, nem nada disso. Ele foi nomeado por Nabucodonosor como governador sobre as cidades de Judá, ok? Então ele foi escolhido para ficar em Judá, para ficar em Jerusalém e governar aquele povo ali. Como Zedequias foi levado exilado, o rei, né? Foi levado exilado e foi feito tudo o que aconteceu com ele, ele deixou de ser rei, precisava alguém para cuidar daquela região que a Babilônia tinha tomado conta. E o rei Nabucodonosor escolhe um judeu para cuidar daquele lugar. E escolher um judeu para cuidar daquele lugar era uma promessa de que Isaías já havia profetizado 120 anos antes. No mesmo momento que Isaías profetiza que o povo ia ser exilado pela Babilônia, no mesmo momento, ele também diz que haveria um povo remanescente em Judá. E escolher voltar a Gedalias não era, gente, a melhor opção aos olhos humanos. Com toda certeza, a melhor opção aos olhos humanos seria ou ir para a Babilônia e ter tudo o que ele precisava, ou procurar um lugar que ele quisesse morar e viver e ter a liberdade de fazer o que ele quisesse. Essa terceira opção colocaria ele ainda a uma condição de estar abaixo de alguém, mas não só isso, gente, numa região sitiada e destruída. Tão sitiada e tão destruída que quem sobra ali, gente, são os mais pobres, desfavorecidos e fracos do povo de Judá.
Para a Babilônia, ele leva todo mundo que presta. Num lugar totalmente destruído, ele deixa literalmente a sobra do povo. E aí vem o ponto muito importante que a gente precisa entender, porque voltar para Gedalias, ou seja, para o governador escolhido por Nabucodonosor em Judá, em Jerusalém, era permanecer dentro da vontade de Deus, porque era aquilo que Isaías já tinha profetizado 120 anos antes, que Jeremias também já estava profetizando sobre isso, para os reis que ele foi profetizando, e ele agora estava cumprindo isso. Olha que interessante, a gente às vezes fica na dúvida do que quer dizer remanescente, né? A gente ouve falar muito isso no evangeliquez, e eu quero trazer para nós o verdadeiro sentido dessa palavra. Remanescente, segundo o dicionário secular, é literalmente o resto. Se você digitar lá, o que quer dizer remanescente? Quer dizer o resto, a sobra. É bem pejorativo mesmo, no dicionário secular. Nesse caso de Judá, foram deixados os mais pobres e mais necessitados. Então a gente está falando do resto, da sobra, tá? Então o remanescente está se cumprindo aqui, era exatamente isso que era o povo. Esse povo, inclusive, eu quero que a gente anote aqui para ficar gravado, porque isso aqui vai ter um negócio legal lá no final. Esse povo foi deixado lá para fazer 3 coisas: plantar e colher frutas, plantar uva e colher uva para fazer vinho, e plantar e colher azeitonas, olivas, para fazer azeite. Essas 3 coisas o povo que foi deixado lá, os pobres e desfavorecidos, lá em Judá, ficaram para fazer, ok? Tudo isso para alimentar a Babilônia, tá, gente? Tudo isso era para a Babilônia, ok? Mas, para Deus, quando você vê o remanescente na Bíblia, o que Deus está querendo dizer é: o remanescente é aquele que obedeceu a sua palavra. E por que para Deus o remanescente é aquele que obedeceu a sua palavra? Porque são poucos aqueles que obedecem a palavra dele da forma como ele deseja. É literalmente o que sobra. É literalmente o que resta. Às vezes eu faço umas piadas sobre aqueles 144 mil de Apocalipse que fala, né? E às vezes eu falo que cada dia mais Deus está me convencendo que vai ser só 144 mil que vão estar lá. Não é, tá, gente? Vai ser bastante gente em nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer é, aqueles que realmente, porque existe os 144 mil dentro do contexto do Apocalipse, e a gente precisa entender que é um povo muito especial dentro desse contexto, porque senão não teria um número, não seria citado em Apocalipse. Eles não é a multidão que João fala que ele viu, é um outro grupo de pessoas. E para mim, sim, esses 144 mil são os remanescentes de Judá, são os remanescentes de Jerusalém, são os remanescentes do Evangelho. É aqueles que realmente cumpriram de forma clara, absoluta e restrita a vontade de Deus. Um Jeremias da vida, para mim, é um dos 144 mil com toda certeza. Porque ele escolheu, inclusive, sofrer por causa disso. Deu para entender? A nossa vontade, o nosso desejo precisa estar sempre no grupo dos remanescentes. E além de ser aqueles que obedeceram a palavra de Deus, também são aqueles que receberão a recompensa prometida, além de ser a própria promessa cumprida. A gente canta uma canção que diz que o Cordeiro receba a recompensa de todo o seu sofrimento. Você já parou para pensar que o remanescente é a recompensa do Cordeiro que sofreu por tudo e todos? Olha que privilégio nós podermos estar num grupo que é a recompensa do Cristo. Quando Cristo olhar para a gente, ele poder ter alegria e se sentir recompensado pelo que ele fez. Quando a gente ganha alguma coisa por causa de alguma coisa que a gente fez, a gente fica super feliz, não fica? Tipo assim, sei lá, na época de escola a gente tinha lá as Olimpíadas, os campeonatos e tudo mais, né? Eu vou falar do Michel, vou usar esse exemplo. Ontem a gente estava fazendo a mudança do Michel e ele segurava o elevador com um troféu que ele ganhou. E aí eu fui perguntar, esse troféu é do quê, né? Ele falou assim, isso aqui é um troféu de uma gincana bíblica do retiro de 1900 e sei lá, bolinha e não sei o que lá. E era um troféuzinho que ele usava para isso, né? Claro. Mas é isso que eu tô falando.
Cara, é uma baita de uma recompensa. E era 1900 e bolinha mesmo, tá, gente? Ele falou que era 1900 e pouco. Não era pouco, lógico, né? Era quase perto dos anos 2000. Mas era. 1992, acho que ele falou. E... E, pô, isso é uma recompensa, cara. Isso quer dizer que ele participou de uma gincana e foi muito bem sucedido, né? A gente vai ficar muito feliz. Agora, gente, a gente precisa ser um pouco emocional nesse momento, tá? Pense em tudo que Jesus passou e sofreu e pensa na alegria de olhar para nós e saber que valeu a pena fazer o que ele fez. É muito louco a gente parar que a gente pode ser essa recompensa para ele, né? O remanescente, como a gente falou, é literalmente... eu já falei, desculpa. Eu voltei o texto aqui para frente. Quando nós escolhemos ser o remanescente, a gente não escolhe o melhor aos nossos olhos, nem o que é mais seguro para nós. Quando a gente escolhe o remanescente, a gente escolhe para trabalhar, para que se encontre alimento, vinho e azeite para aqueles que voltarão lá na frente. Porque a profecia sobre os exilados da Babilônia não terminava num simples fato de existirem remanescentes em Jerusalém. A profecia termina com o povo que está exilado na Babilônia volte para sua terra natal. E lá ficaram os remanescentes preparando alimento, azeite e vinho. Porque esse povo que estava sofrendo na Babilônia estava voltando para sua terra. E tudo que eles sofreram como exilados na Babilônia, eles seriam recompensados a partir daquele momento no alimento, no azeite e no vinho que estava sendo preparado. Porque quando nós somos exilados, a misericórdia do Senhor sobre nós faz com que, no caso do povo da Babilônia, 70 anos depois, para pensar, gente, 70 anos depois, os caras voltam para Israel, para Jerusalém, e eles sofreram muito na Babilônia, porque eles foram exilados, então isso inclui escravidão. E quando eles voltam, existe um povo remanescente, para que eles possam ter alimento, azeite e vinho. Foi para isso que eles ficaram naquele lugar, para cumprir essa promessa. E nós, como remanescentes, estamos cumprindo uma promessa de que quando a nova Jerusalém estiver à disposição e todos os remanescentes da terra espalhados por toda a terra, isso também é uma promessa que os próprios profetas falam no Antigo Testamento e depois no Apocalipse a gente tem essa visão. No momento em que o povo todo de Deus, os remanescentes, cada um no seu país, na sua língua, na sua nação, serão reunidos num único lugar novamente, que é a Nova Jerusalém, e poderemos viver lá para sempre, onde vai ter alimento, azeite e vinho. Alimento para nos dar sustento, vinho para nos dar alegria e azeite para sarar as nossas feridas. Cada um desses produtos, desses itens, tem a sua importância para os exilados que estão voltando para a terra de Jerusalém e para nós, que somos os remanescentes, estamos preparando a volta de Cristo, em que todos os remanescentes de suas nações se encontrarão novamente e vamos poder viver eternamente nesse lugar. A melhor escolha que a gente pode fazer é ser o remanescente, porque a sobra do mundo é a recompensa do Cordeiro. Nós somos a sobra do mundo, gente. E eu quero deixar para nós essa palavra hoje, com esse intuito de a gente não ter medo de ser remanescente. Da gente não ter medo de estar numa cidade sitiada, da gente não ter medo de estar passando por dificuldade, da gente não ter medo de sofrer perseguição, da gente não ter medo de estar sendo escravo de alguma coisa, de a gente não ter medo de a gente estar passando por essas coisas, desde que todas elas sejam porque eu estou no centro da vontade de Deus. Porque o remanescente, ele só vai deixar e parar de sofrer quando os exilados voltarem e a terra prometida estiver alcançada novamente. Aí a gente deixa de sofrer. É exatamente nesse lugar que a gente vai estar. Então fica para nós essa palavra, fica para nós esse contexto. Eu quero colocar mais uma canção para a gente poder orar.